Segundo Samuel 2, Davi é ungido rei de Judá, e sucedeu depois disso que Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo eu subir para alguma das cidades de Judá? E o Senhor lhe disse: Sobe. E Davi disse: Para onde devo subir? E ele disse: Para Hebrom. Assim Davi subiu para lá, junto com as suas duas esposas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a Carmelita, esposa de Nabal. E os seus homens que estavam com ele, Davi fez subir, cada qual com a sua casa, e eles habitaram nas cidades de Hebrom. E os homens de Judá vieram, e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. E eles contaram a Davi, dizendo: Os homens de Jabes Gileade foram aqueles que sepultaram Saul. E Davi enviou mensageiros até os homens de Jabes Gileade e disse-lhes: Benditos sejais vós do Senhor, porque mostrastes esta bondade para com o vosso senhor, e até mesmo a Saul, tendo-o sepultado. E agora mostre o Senhor bondade e verdade para convosco, e eu também retribuirei a vós esta bondade, porque vós fizestes isto. Portanto, agora que sejam fortalecidas as vossas mãos, e que vós sejais valentes, porque o vosso mestre Saul está morto, e também a casa de Judá me ungiu rei sobre eles. Abner faz Isbosete rei de Israel. Todavia Abner, o filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou Isbosete, o filho de Saul, e o trouxe até Maanaim, e fê-lo rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo o Israel. Isbosete, o filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel, e reinou por 2 anos. A casa de Judá, no entanto, seguiu Davi. E o tempo que Davi foi rei em Hebrom, sobre a casa de Judá, foi 7 anos e 6 meses. Vitória de Davi sobre Isbosete. E saiu Abner, o filho de Ner, e os servos de Isbosete, o filho de Saul, de Maanaim para Gibeão. E Joabe, o filho de Zeruia, e os servos de Davi, saíram e se reuniram junto ao tanque de Gibeão. E eles se assentaram, um de um lado do tanque e o outro do outro lado do tanque. E Abner disse a Joabe: Que se levantem os moços agora e joguem diante de nós. E Joabe disse: Que se levantem. Então ali se levantaram e atravessaram em número de 12 de Benjamim, os quais pertenciam a Isbosete, o filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E eles apanharam cada um o seu companheiro pela cabeça e lançaram a sua espada na lateral do seu companheiro, de forma que eles caíram juntos, pelo que aquele lugar foi chamado de Helcate Hazurim, o qual está em Gibeão. E houve uma batalha muito intensa naquele dia, e Abner foi ferido, e também os homens de Israel diante dos servos de Davi. E havia 3 filhos de Zeruia lá, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era tão leve de pés quanto um cabrito selvagem. E Azael perseguiu Abner, e ao ir ele não se desviava nem para a direita nem para a esquerda de seguir Abner. Então Abner olhou para trás de si e disse: És tu, Azael? E ele respondeu: Sou eu. E Abner lhe disse: Desvia-te para a tua direita ou para a tua esquerda, e agarra-te a um dos moços e toma a sua armadura. Contudo, Azael não desejava se desviar de segui-lo. E Abner disse novamente a Azael: Desvia-te de seguir-me. Por que eu deveria te ferir ao chão? Como então levantaria a minha face diante de Joabe, teu irmão? Todavia ele se recusou a desviar-se, pelo que Abner, com a extremidade posterior da lança, o feriu debaixo da quinta costela, de modo que a lança saiu por trás dele, e ele caiu ali e morreu no mesmo lugar. E sucedeu que tantos quantos chegavam ao local onde Azael caiu e morreu ficavam imóveis. Também Joabe e Abisai perseguiram Abner, e o sol se pôs quando eles já tinham chegado ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se reuniram após Abner, e se tornaram uma tropa, e se puseram no cume de um outeiro. A seguir, Abner chamou Joabe e disse: Devorará a espada para sempre? Não sabes tu que haverá amargura no fim derradeiro? Quanto tempo haverá então antes de ordenares ao povo que retorne da perseguição aos seus irmãos? E Joabe disse: Como vive o Criador, a menos que tu tivesses falado então, certamente pela manhã, cada um do povo teria desistido de perseguir o seu irmão.
Assim Joabe soprou uma trombeta e todo o povo ficou imóvel e não mais perseguiu Israel, tampouco continuaram a lutar com eles. E Abner e os seus homens caminharam aquela noite toda pela planície e atravessaram o Jordão e seguiram por todo o Bitrom e chegaram a Maanaim. E Joabe retornou da perseguição a Abner, e quando ele havia reunido todo o povo, dos servos de Davi faltavam 19 homens e Asael. Os servos de Davi, porém, haviam ferido homens de Benjamim e de Abner, de forma que morreram 360 homens. E levantaram Asael e o sepultaram no sepulcro do seu pai, o qual ficava em Belém. E Joabe e os seus homens seguiram a noite toda e chegaram a Hebrom no romper do dia.